Assim também, irmãos, hoje o Senhor também me fez saber de trazer um assunto para a Irmandade a respeito da reestruturação. É um assunto um pouco longo, vou tentar resumir aqui da melhor forma, mas o Senhor me disse que há dúvidas ainda no nosso meio e por conta disso tem que ser esclarecido. Irmãos, voltando atrás, lá na época em que o Senhor Jesus ainda estava aqui nesta terra, o Senhor Jesus deixou a sua graça, morreu no madeiro da cruz, pagou com o seu sangue os nossos pecados, e a partir dali a graça de Deus ela foi implantada na terra, e os apóstolos corriam as regiões e evangelizavam os povos e as nações, e assim as igrejas primitivas começaram a surgir, e ali os nossos primeiros irmãos, que são da mesma condição que nós, da graça do Senhor, vieram para esse mundo e passaram por processos, foram purificados e o Senhor os levou também. Teve muitos que morreram ali como mártires nas arenas, foram queimados vivos, e assim o Senhor permitiu que, com o passar do tempo, a igreja primitiva ela se acabou, ela se encerrou, e a graça de Deus ela então saiu desta terra. Foi quando, irmãos, no ano de 1500 e alguma coisa, o Senhor tomou um monge alemão, que era ali da Igreja Católica, e tinha acesso às leituras da Bíblia, porque a Bíblia ela era um livro restrito, que ficava somente nas mãos daqueles que tinham controle ali naquela igreja, e estava em latim. Esse monge aprendeu a ler em latim, e a partir dali ele começou a ler as Escrituras, e começou a perceber que as coisas não estavam acontecendo ali como estava descrito nas Escrituras, e por conta disso ele começou a se rebelar contra aquela igreja, porque ele via coisas erradas ali, e a Bíblia mostrava, o Senhor apontava para ele aonde estava na Bíblia, ele lia em latim e entendia qual seria a forma correta e via que não estava sendo aplicada. Aquilo gerou uma situação para ele, que ele ficou preso num castelo de um duque, se não me engano, ali da Alemanha, que gostava muito dele, e ali preso naquele local, ele teve que ficar ali para poupar a sua vida, e ali o Senhor criou os caminhos para que ele começasse a tradução da Bíblia do latim. Uma vez que ele teve acesso, ele tinha acesso ao livro, ele começou a escrever a Bíblia em alemão, e a partir dali ele fundou a primeira igreja evangélica, vamos dizer assim, que foi a igreja luterana daquela época, e o Senhor se usou de muitos ali, mas ainda não era a graça de Deus como tinha sido no princípio. E assim, irmãos, o tempo passou, aquela igreja também se desvirtuou com o tempo, e quando foi ali no ano de 1894, 97, salvo engano, o Senhor se usou de um seu servo chamado Luiz Franciscon, ali na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, aonde ali o Senhor começou a revelar para ele a sua graça, começou a mostrar para ele definitivamente o que era servir a Deus, o que era a graça do Senhor Jesus, e ele passou a entender como o batismo tinha que ser feito, como tudo tinha que ser para agradar o Senhor, e ele apresentou tudo isso que o Senhor mostrou para ele ali naquela igreja, e não foi aceito pelos pastores, pelas pessoas que estavam ali, mas o Senhor criou um movimento, e esse servo de Deus conseguiu trazer dali vários irmãos e irmãs que aceitaram a graça, aceitaram as revelações do Senhor, e a partir dali, em 1908, foi fundada a Congregação Cristã, primeiro ali em Chicago e depois aqui no Brasil. E assim, salvo engano, irmãos, em 907 foi lá, em 908 iniciou aqui no Brasil. Então, irmãos, a partir dali, a graça de Deus foi reimplantada na terra. E como está escrito em Apocalipse, irmãos, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Este era o sexto anjo que está no Apocalipse, que estava ali com um pé na terra e um pé no mar, pois naquela época
época se viajava de navio para os continentes, e ele fez muitas viagens para pregar a graça do Senhor. E assim, irmãos, foi estabelecida a congregação cristã no Brasil, e a partir dali o Senhor começou a trazer os seus filhos, começou a ganhar um grande número, e o Senhor mostrou para o irmão Luiz como deveria ser todas as coisas. Foi revelado todo o procedimento do culto, como deveria ser principalmente a Santa Ceia. E ali, irmãos, logo naquele início, já foi dito para ele: a Santa Ceia será um pão representando o corpo do Senhor, e um cálice representando o sangue do Senhor, aonde o vinho que estivesse ali seria transformado no sangue do nosso Senhor, seria o compartilhamento daquele cálice. O Senhor não instruiu o irmão Luiz Franciscon a colocar várias taças e vários copos, era apenas um cálice compartilhado com todos. E ali, irmãos, por muitos anos, nós ali estando naquele templo, na congregação, servimos a Deus dessa forma, e passamos todos aqueles anos, crescemos dentro da igreja, servimos a Deus e tomamos a Santa Ceia, ano após ano dessa forma. Mas o Senhor permitiu que no início dos anos 2000, começou a mudar as coisas, dentro daquela organização da congregação, começou a se entrar a ideia do homem, começou a entrar o querer do homem, e quando o homem entra, o Senhor se recolhe, o Senhor deixa o homem fazer o que ele quer, e ali o Senhor ainda estava entre nós, porém já havia uma influência, e aconteceu, irmãos, que lá perto do ano 2006, 2007, surgiu um assunto no meio deles, na qual muitos que estavam ali, principalmente no ministério, estavam se queixando do compartilhamento do cálice, porque diziam que não queriam compartilhar do mesmo cálice com aqueles irmãos idosos, com os irmãos doentes, as irmãs doentes, porque sempre foi todos juntos, pois é um único corpo, é uma única união e comunhão, não era para fazer separado. E ali começaram a dizer: temos que tomar a Santa Ceia no mesmo copo daquele irmão que tem esse problema, daquela irmã velhinha que tem isso, aquele irmão que tem aquilo, e começou a incomodar alguns, mas os servos de Deus ali, o Senhor não deixou que mudasse nada, e continuou como sempre foi. Só que, irmãos, a partir do ano de 2007, o Senhor se usou do sétimo anjo, como está escrito em Apocalipse 10, e o sétimo anjo trouxe a revelação do Senhor, na qual eu tenho até aqui, irmãos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a partir de 2007, o irmão Carlos, que foi o sétimo anjo, passou a propagar as 7 partes, que era o segredo de Deus, que estava escondido quando João teve a visão. E a partir das 7 partes, passamos a entender como é a graça de Deus, passamos a ver a sua largura, a sua profundidade, passamos a entender o porquê, de onde nós viemos e o porquê dos nossos processos. E isso, irmãos, o Senhor tomou um grande povo ali no meio, e o Senhor nos revelou que mais de 1 milhão de irmãos tiveram acessos às 7 partes. Então muitos foram esclarecidos, muitos entenderam as 7 partes, mas, irmãos, dentro da igreja, dentro da congregação, não aceitaram as 7 partes. Inclusive o irmão Carlos foi difamado, fizeram circulares contra ele, e assim foi permissão do Senhor, pois não era da vontade de Deus que ela fosse oficializada dentro daquela instituição. E assim o tempo passou, irmãos, e o Senhor foi revelando mais coisas para o seu servo, as coisas foram surgindo, as partes foram aumentando. Tinha uma versão, quando terminávamos de ouvir, o Senhor já preparava para nós uma outra versão, já tinha mais informações, e assim nós escutamos várias vezes as revelações das 7 partes, grupos foram formados, e assim a Irmandade já sabe da história. Porém, irmãos, os irmãos que estavam ali dentro da congregação, no ministério, não contentes com a Santa Ceia nesse formato, sugeriram então que seria necessário separar esses irmãos mais velhos, essas irmãs mais velhas, na qual eles não queriam compartilhar o cálice
da Santa Ceia, e assim criaram aqui na região de São Paulo, não sei se foi criado em todos os locais, cultos de Santa Ceia à tarde, para que esses irmãos pudessem tomar de forma diferenciada. Então, com a desculpa de que a Santa Ceia para eles à noite era penosa, era mais frio, era mais difícil eles irem e voltarem, então eles criaram ela à tarde, somente para os irmãos de idade. Então quem viu à primeira vista achou que foi uma boa ideia, iria ajudar os irmãos, mas não foi, irmãos, foi já uma divisão, porque a partir dali já não era mais a mesma igreja tomando junto e compartilhando a Santa Ceia do Senhor, porque antigamente era normal o filho tomar a Santa Ceia com o pai, com o avô e até com o bisavô, todos juntos ali, e nesse momento queriam tirar os mais velhos, porque não queriam compartilhar o cálice com eles. Glória ao nome do Senhor. Mas assim, irmãos, foram fazendo as mudanças, e quando chegou no ano de 2020, quando entrou a pandemia, aí foi tudo que eles precisavam para poder tirar de fato e mudar a Santa Ceia, porque a partir dali, devido ao vírus, devido à condição que nós estávamos, não se podia mais compartilhar nada. Porém, irmãos, em mais de 100 anos de congregação, nunca se houve um caso de alguém que pegou alguma doença ou algum problema tomando do cálice da Santa Ceia, porque aquele cálice, quando é orado, ele é santo, e o vinho que cai lá dentro não é mais vinho, é o sangue do nosso Senhor. Então faltou fé e entendimento para muitos saberem que jamais compartilhando daquele cálice haveria algum problema para alguém. E assim, irmãos, no ano de 2021 já fizeram toda a preparação para mudarem esse santo sacramento que o nosso Senhor deixou para nós. E ali o Senhor mostrou para o sétimo anjo, muito antes de ser anunciado, eu acompanhava junto com ele, ele já sabia de tudo que ia acontecer. O Senhor já mostrava nas madrugadas para ele como seria a Santa Ceia, como iriam desvirtuar e com isso iriam adulterar aquele santo sacramento que o Senhor deixou para nós e revelou para o nosso irmão Luiz Franciscon. E assim o irmão Carlos, o sétimo anjo, passou a fazer mensagens e a enviar nos grupos, e essas mensagens foram disseminadas em toda a congregação. Muitos tiveram acesso para entenderem o que significava aquela mudança, porém muito poucos aceitaram que aquilo vinha da parte do Senhor. A grande maioria desconsiderou, falou contra, julgou o servo de Deus e acharam que estava tudo bem, até que no dia 7 de setembro de 2021 houve finalmente a mudança e foi implementada essa adulteração. Irmãos, nós ali, como sendo membros da Congregação Cristã no Brasil, não podíamos compactuar com esta situação, porque para nós feria aquilo que o Senhor tinha nos revelado, e feria o que o Senhor tinha revelado para o irmão Luiz Franciscon, porque era uma mudança, e como o Senhor deu de falar antes da oração, a mudança, se tivesse que ser feita, o Senhor teria poder e sabedoria para já implementá-la logo no início, não seria necessário depois de mais de 100 anos fazer alguma mudança. E assim, irmãos, foi feita então aquela adulteração, e ali se transformou num grande teste para muitos, uma grande situação na qual tiveram que definir, porque muitos entenderam, mas para não perderem liberdade, não perderem cargos, não perderem a sua condição e o seu status na obra, não fizeram o que tinham que fazer e se ajoelharam naquela Santa Ceia adulterada. O Senhor falou que a grande maioria foi inocente, não era nem para saber disso, porque não faziam parte desse processo, mas muitos que tinham que se definir, sabiam e entenderam perfeitamente, mas tomaram a sua decisão por conta de um ministério, de um cargo ou de uma posição. E assim, irmãos, para nós não surtiu outra opção que não deixar o templo, pois não iríamos participar daquela Santa Ceia adulterada. Ainda ficamos mais um tempo ali, mas muitos irmãos que estavam conosco, que estavam nos nossos grupos, começaram a perder a liberdade, começaram a perder os seus ministérios, começaram a ficar em casa e não sabíamos mais o
que fazer. Foi quando o Senhor revelou para o 7º anjo que era da sua vontade que nós voltássemos a congregar nas casas, voltássemos a nos reunir, porque onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Não é multidão, não é quantidade, são os filhos legítimos do Senhor. Então o Senhor nos ordenou: vamos para as casas, vamos começar a congregar, que eu vou sustentar a todos, eu vou mandar a minha palavra e vocês não ficarão sozinhos. E assim foi feito, irmãos. Em pouco tempo o Senhor já tinha organizado toda essa obra, já tinha colocado servos no ministério para atendimento, já tinha estruturado, e nós passamos a chamar essa obra de reestruturação, não mudando a obra original, mas somente se referindo a essa mudança de condição que nós estávamos, porque há um tempo atrás foi pregado ainda lá no templo que se a obra de Deus não se ajustasse, ela iria terminar da forma como começou, com poucos dentro das casas, e o Senhor cumpriu a sua palavra, e aqui nós estamos servindo a Deus pela sua misericórdia. Então quem nós somos? Nós somos o povo da Congregação Cristã no Brasil. Quando te perguntarem quem você é, que igreja você serve, eu sirvo na Congregação Cristã no Brasil. Mas qual você vai? Eu vou em Itaquera, eu vou em Maringá, eu vou em Cascavel, eu vou lá em Buritis, eu vou aonde o Senhor prepara. E assim, irmãos, o Senhor tem nos sustentado. Então é por isso que esse povinho tem se reunido dessa forma. Aqui somente o Senhor Jesus é que manda, somente Ele é que governa, tudo é feito somente segundo a sua vontade. O Conselho dos Anciãos se reúne toda semana para buscar o Senhor em oração sobre qual é a sua vontade sobre os assuntos e as necessidades da obra. E o Senhor em todas as reuniões tem sido presente, tem esclarecido para nós e nos confirmado qual é a sua vontade. E assim, irmãos, nós temos somente sido porta-vozes do Senhor para trazer para a Irmandade e para executar aquilo que o Senhor determina, e por isso que a obra vai bem. Então, se alguém tinha dúvida, por que desse povinho, por que esse culto separado, mas é igual, parece que é o mesmo que tem lá? Sim, é o mesmo. Nós estamos na mesma doutrina que foi revelada por irmão Luiz Francisco. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, o Senhor dá de esclarecer para que entendamos de uma vez o porquê da separação e o porquê o Senhor permitiu esta situação no nosso meio. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Chamemos mais um hino para a palavra. Hino 464, 464. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh
Santo é o Senhor. Agora, irmãos, vamos aguardar que o Senhor nos revele do alto os conselhos da sua santa e eterna palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, santo, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito o Criador, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, como nós falamos na hora dos recitativos, o quão importante é. O Senhor revelou a sua palavra, aonde foi recitado hoje, em Lucas capítulo 12. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, a partir do verso 4. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Livro de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 4. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Santo e Bom Espírito. Amém. Não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que é todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzires às sinagogas, aos magistrados e potestades, não sejais solícitos de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Irmãos, essa passagem aqui, o nosso Senhor estava dizendo a todos eles o que realmente é importante, porque eles tinham medo do que o homem poderia fazer com eles, do que eles poderiam passar ali na terra. E ali era dito para eles: não tenha medo do homem, porque o homem nada pode fazer. O homem pode te tirar a vida, mais nada. Agora tenha medo daquele que pode te tirar a vida e ainda pode te lançar no inferno.
Por quê, irmãos? Porque o homem não faz nada. Nós temos que temer verdadeiramente ao nosso Pai, ao nosso Deus, porque é Ele que tem a chave junto com o Senhor de quem vai entrar e quem não vai entrar no seu reino. E assim, irmãos, estamos nessa terra por um propósito. Ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio aqui por uma circunstância do acaso. Todos estamos aqui por um processo, por um contrato que assinamos na glória com o nosso Senhor, na qual nós falamos para Ele: faça o que for preciso para que quando tudo acabar eu esteja de volta aqui. Então, irmãos, nós aqui não lembramos de nada, a nossa mente é fechada, a nossa lembrança é apagada, porém ela existe, ela está lá no sono profundo. Você sabe de tudo, e os homens que estão nesta terra também sabem, só que para muitos não existe chance de salvação, pois já vieram para cá com a sua condição definida pelo Senhor Deus. Mas para nós e para muitos que também estão nessa terra, que têm uma chance de salvação, que lá em cima não fizeram nada contra o Senhor, não traíram ao Senhor, mas antes lutaram, defenderam a Ele, para eles foi reservado algo diferente, e por isso que o nosso Senhor precisou estar nessa terra, precisou sair lá da sua realeza, do seu palácio, da sua condição diferenciada, para viver aqui como o menor dos homens, passando por tudo que Ele passou. Não pense que o Senhor teve algum privilégio. Ele ficava doente, Ele não era bonito, Ele não era um homem alto, Ele teve todas as dificuldades que você tem hoje aí, e Ele passou por tudo de forma digna, para deixar o exemplo para nós, porque nós temos que somente seguir os seus passos, e esses foram os seus passos. Então, o que você faz na tua vida, o seu trabalho, o seu estudo, o seu comprometimento com a tua família, o teu sustento na tua casa, tudo isso o Senhor também já fez. Ele também trabalhou, Ele também sustentou a casa dos seus pais, Ele vivia do seu salário, Ele fazia missões antes de tudo começar, com o seu próprio sustento. Então, irmãos, Ele deixou o exemplo perfeito para cada um de nós, e assim Ele foi até o dia que já estava marcado, que a sua missão começaria. Então, a partir dali, Ele reuniu os seus discípulos, Ele criou ali aquele grupo na qual no céu já tinham se comprometido e pedido para o Senhor para fazer esse trabalho aqui com Ele, e assim a missão iniciou. Muitos milagres, muitas curas, quanta coisa que o Senhor fez, mas o mais precioso que Ele deixou foram as suas palavras, foi aquilo que está escrito nesses livros, porque foram as instruções que vieram para toda a humanidade e para todo aquele que deseja um dia se salvar. Então Ele deixou tudo para nós. Ninguém terá desculpa no último dia, porque para todos o Senhor dá oportunidade, mesmo para aqueles que já vieram sem condições de voltar, para não ter como reclamar no último dia. Eles um dia ouviram a palavra, eles estavam um dia num trem e alguém pregou do seu lado, eles estavam num local e alguém veio falar com eles e falou: vamos para a igreja, você não quer salvar a tua alma? E ele desprezou, e ele falou: esses crentinhos, esses fanáticos, esses lunáticos. Mas mal sabia ele que aquele era um enviado do Senhor para dar para ele a única chance que ele teria na sua vida, e ali ele desprezou. Por isso ele não terá desculpa no último dia. Mas para aqueles que fazem parte do acordo e que fazem parte da família do Senhor Jesus, para esses é diferente. Faz parte do grupo que o Senhor formou, para os apriscos que Ele formou em diferentes lugares, em diferentes condições, como foi falado aqui antes da palavra. Quando Martinho Lutero formou aquela igreja, ele ali estava com muitos servos de Deus, não eram na mesma condição que nós, mas já eram ali aqueles que tinham que passar para serem salvos
salvos dentro de uma igreja, e assim de lá só propagou. Quantas igrejas pelo mundo e quantas que são do Senhor, e nessas igrejas muitos estão ali e vão se salvar também. Glória! Santo é o Senhor. Mas você está numa obra diferenciada, porque o que aconteceu lá foi muito diferente. Muitos que estão aqui num lugar qualquer, lá em cima eles apenas se protegeram, apenas não se envolveram, mas foram contaminados e por isso vieram para essa terra. Mas você não só foi contaminado, você se revoltou pelo que falavam do teu Senhor, pelo que estavam propagando, e os grupos foram se unindo, foram se juntando, e um grande exército se formou para defender o Senhor Jesus. Então por muitos anos você lutou e você também pagou muito caro por isso. Então o Senhor te fala: a minha consideração por esse povinho, por esse aprisco, ela é diferenciada, porque tudo para mim é justiça. Glória ao nome do Senhor. E assim você veio nesta condição. O Senhor hoje te deu de entender o porquê desse povinho estar desta forma, o porquê de ser tão pouca gente congregando em lugares pequenos, não mais em templos luxuosos, em casas abertas, construídas com muito recurso material. Não, agora é na simplicidade, como era no tempo dos apóstolos. Eles congregaram até em cavernas. Glória ao nome do Senhor, porque o que importava não era o lugar, era a palavra de Deus que era pregada. Glória ao Senhor. Então nós não vamos atrás de templo, não vamos atrás de homem, nós vamos atrás do dom e da palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Então é por isso que você está aqui, e é por isso que você está vendo esse culto e está tentando entender o que é esse movimento. Mas parece que é a mesma igreja, tudo eles fazem igual, mas por que não é lá? Por que eles estão separados? Hoje você entendeu o porquê que esse povo não aceitou a adulteração. Glória ao nome do Senhor. E vai ter muitos que vão dizer: ah, mas se eu então estou no templo, eu já estou condenado. Não, seguia pelo Senhor, porque o teste não foi para todos, foi uma situação específica para aqueles que lá em cima vieram com uma pendência diante do Senhor, e por isso conheceram as 7 partes, e por isso entenderam tudo, e chegou no momento da decisão e tiveram que decidir se continuavam com as 7 partes, com as revelações do Senhor, ou se continuavam com o cargo, se continuavam dentro do templo, com os amigos, com a função. E a maioria preferiu o templo, preferiu ficar no conforto daquela condição. Mas o Senhor fala: muitos ainda são inocentes na minha presença, e eu estou cuidando ainda lá. Glória ao nome do Senhor. Mas para esse povinho que está aqui, para vocês é tudo diferente. Eu estou trabalhando dia após dia na vida de vocês. Nada que acontece com vocês é por acaso, tudo vem segundo a minha permissão. Então quando algo acontecer, não fala contra a minha obra que eu estou fazendo dentro de você, porque se você falar contra a minha obra, você estará cometendo o que está escrito aqui, estará blasfemando contra o Espírito Santo. Glória ao Senhor, porque a obra de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo. Tudo que eu faço na tua vida é o Pai trabalhando, é o Pai criando condições, é o Pai criando cenários. Então se algum dia algo muito ruim para você materialmente e até espiritualmente acontecer, e você ficar num momento difícil,
saiba que muito provavelmente esse é o momento do seu duelo, é o momento onde o Senhor já te instruiu e o inimigo está lá fazendo o trabalho dele para tentar te tragar, mas é nessa hora que você vai fechar os seus olhos, vai clamar pelo sangue do nosso Senhor e vai dizer: o Senhor está sempre certo. Glória ao nome do Senhor, porque se você abrir a tua boca e maldizer sobre a tua situação e falar que não é justo o que você está passando, eu vou riscar o teu nome do livro. Glória ao Senhor. E como está escrito aqui, esta situação não tem perdão, não será perdoada, porque é justiça. O Senhor Jesus vai chorar, mas Ele vai riscar o teu nome, porque Ele não poderá ter outra atitude. Então por isso Ele vem aqui hoje para alertar a sua igreja: cuidado com o teu inimigo. Não estamos mais lutando com armas, com cavalos. A nossa luta, ela é espiritual. Ela vem na sua vida prontinha para você, num molde feito só para você, aonde uma situação foi criada para você, e lá dentro só você poderá provar que ama a Deus sobre tudo. Glória ao Senhor. E quando você disser essas palavras, o teu inimigo vai ver que ele não conseguiu e que ele perdeu o seu tempo. E assim como está escrito, segura, faça a tua parte e fica firme, que o teu inimigo fugirá de vós. Glória ao nome do Senhor. E ele sairá como um cachorro amedrontado, porque viu que com você ele não conseguiu. Glória ao nome do Senhor. Mas se você no auge da tua prova vacilar e falar contra o Senhor, contra aquilo que eu permiti na tua vida, infelizmente não tem mais o que fazer. Glória ao nome do Senhor. Assim, irmãos, o Senhor não quer que nenhum de nós se perca, é para todos nós ficarmos firmes, porque o Senhor tem plano na vida de cada um que está aqui, de cada um que está vendo esse vídeo, até quem não faz parte desse aprisco. Eu tenho plano na tua vida aí, eu opero na tua vida, você vê os meus sinais. Quantas vezes na tua dificuldade, do nada apareceu a tua solução, fui eu quem mandei. Glória ao Senhor. Então eu estou sim na tua vida. Você não precisa estar aqui no meio para sentir isso. Eu já estou te dizendo, eu te coloco aonde eu quero. Se for para você vir para cá, eu vou criar os caminhos. Se não, eu estou te sustentando aí aonde você está. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor trabalha com toda a humanidade ao mesmo tempo. O poder do Senhor, ele é infinito, e a sua misericórdia também. Estamos no tempo da misericórdia, estamos no tempo onde a Bíblia está sendo aberta, o livro está sendo aberto, as revelações estão aí, o Senhor está nos falando, está nos avisando, está nos alertando. Por que Ele está fazendo isso? Porque estamos no tempo da misericórdia. É o tempo de definirmos a nossa situação e para onde a tua alma vai quando esse corpo cair. E não tenha dúvidas, pode demorar mais ou menos, essa certeza você tem. Glória ao nome do Senhor. Então não espera essa graça fechar, não espera eu tirar os meus últimos desta terra, eu interromper mais uma vez a minha graça para você vir até mim, porque aí só restará para você o dia do juízo final, aonde não haverá mais misericórdia, aonde tudo será tratado na balança segundo a justiça do meu Pai.
Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor está aqui nos alertando, está falando conosco: meus filhos, minhas filhas, eu estou convosco. A prova está dura, a prova está difícil, mas sou eu apertando, sou eu criando caminhos, criando cenários, porque eu quero que vocês passem por essas etapas, eu quero vocês vencendo uma atrás da outra, para que não haja mais nada para provar, para que não haja mais nada para fazer, e aí eu poderei vir e te tirar deste lugar. Glória ao Senhor. Nós somos como rosas plantadas no meio do nada, aonde só tem sujeira e podridão, aonde olhamos para o lado e só vemos folhas secas, árvores secas, frutas murchas, e nós somos a rosa do Senhor. Temos que conviver com isso, mas os olhos do Pai e do Senhor Jesus estão apontados para você 24 horas por dia, e o Senhor muito se alegra em ver que ainda neste mundo corrompido os seus filhos estão aqui e fazem a sua vontade. Glória ao Senhor. Então você está brilhando aonde você está, você não percebe, e muitas vezes eu não deixo você perceber, para que não aumente em você a tua vaidade, mas você já está diferente. O teu brilho é notado por muitos, até aqueles que não gostam de você olham para você e são obrigados a admitir: ele é diferente, ela é diferente. Isso tem a ver com aquela igreja que ele deve ir, tem a ver com o fato dele seguir esse Jesus, dele ir atrás dessas coisas, porque eu não sou assim e eu vejo que ele é diferente. Glória ao nome do Senhor. Por isso o Senhor reforça: cuidado com o teu testemunho, cuidado por onde você anda, porque você é observado por muitos. Glória ao nome do Senhor. Se o inimigo criar uma situação lá no teu trabalho para tirar você do sério e você cair naquilo que ele está fazendo e se manifestar, esbravejar, falar o que não deve, essas pessoas irão dizer tudo ao contrário. Olha, ele não falou que é crente, não falou que serve a Deus. Olha o que ele falou, olha o que ele fez. Isso não é comportamento de crente, não. Eu prefiro ficar onde eu estou. E aí o Senhor vai olhar para você e vai dizer: e agora, meu filho, como que eu vou responder ao teu inimigo? Glória ao nome do Senhor. Então temos que tomar muito cuidado. Nós somos parte da coroa do Senhor, nós seremos da realeza, nós seremos visados, não só aqui, mas também no céu. Tudo que você faz é observado. Então dê o bom exemplo. Cuidado, peça para o Senhor te ajudar. Ah, Senhor, mas quando eu vi, eu já falei, eu já fiz, eu já perdi a paciência. Dobra o teu joelho, que o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te equilibrar. Glória ao nome do Senhor. Porque muitos olham para você, porque o próprio inimigo fala: olha lá, aquele lá serve a Deus, olha como é que é o jeito dele, olha como que ele é. E eles olham para você e vê a diferença e são obrigados a admitir: realmente ele serve a Deus, ela serve a Deus. Glória ao nome do Senhor. Assim, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos envia hoje. Estamos contentes, pois o Senhor, Ele sabe a necessidade da sua igreja. Muitos foram contemplados com o que o Senhor falou aqui hoje. Então vamos guardar essa palavra no nosso coração, vamos embora em paz para nossas casas. E mais uma vez o Senhor manda dizer: eu estou no controle da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus.